Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. Estamos às portas do Natal, né? Olha só, antes da gente começar a nossa palavra, quero dar já um super recado para vocês. Para quem não conhece, né, eu faço quadrinhos, o pessoal tem 10 anos já. Então tem 8 quadrinhos publicados, né? Tem desde infantil, drama, romance, suspense, ficção científica. É para todos os gostos, na verdade. E é o melhor presente que você pode dar de Natal para quem você ama. Para você mesmo, se presentear para os teus filhos, né? Para amigos, né? Porque tem para todas as idades de novo, né? Então o Lambo e o Prédio aqui é para adultos e crianças, né? Censura livre, com trilha sonora no Spotify, tá? Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais. Então, romance e artes marciais, né? Tipo rock, Karate Kid, os filmes dos anos 80 que usavam, né? O fundo aí do esporte e da competição para contar uma história de amor. Então, muito bacana. Tem trilha sonora também no Spotify. Um outro dia, um drama sobrenatural sobre os desafios que os jovens encontram quando entram na faculdade, né, na maioridade, a questão de droga, sexo, dependência química, abuso sexual, enfim, doutrinação política, mas com um twist sobrenatural muito legal, uma história que faz você refletir bastante. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, sobre tudo que você que precisa entender sobre o que está acontecendo nos dias de hoje com inteligência artificial, né, todas essas novas tecnologias, engenharia genética, clonagem, tecnocracia, moeda digital, tudo isso escatologia também. Então é uma super trilogia aqui para você ficar, né, além de se divertir, vai ficar inteirado sobre esses assuntos. E o último, Comunhão, suspense com terror psicológico eletrizante para quem gosta de emoções fortes, sobre como enfrentar o mal face a face e sobreviver. Todas essas histórias você adquire diretamente comigo, pessoal, pelo meu site, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? É felipefolgose.com, é só entrar lá, você vai poder conhecer as histórias, ver as artes, né? E vai poder adquirir, tem combos lá, e assim dá tempo, né, de você receber na tua casa para presentear todo mundo, né? Olha só que presente diferente, tá bom? Tem o meu Instagram também, que eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo na caixa de descrição, se você preferir pedir pelo Instagram, é só mandar um direct, eu explico direitinho como você recebe em qualquer estado do Brasil, outros países também, mando com uma dedicatória também, tá? Então é isso aí, já garanta o seu presente de Natal. Aqui embaixo eu deixo também o link do Odysee, que é a plataforma alternativa ao YouTube, para quem quiser assistir por lá, e também deixo o link do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal, é pelo Subscribestar que você se inscreve, tá bom? Então agradeço todo mundo que apoia o canal e aproveite, se você não é membro aqui, né, do canal, não clica no sininho aí, aquelas coisas, né? Dá um like, clica no sininho para você receber, né, as notificações, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, a palavra de hoje é sobre uma coisa que às vezes é difícil para a gente conceber, mas é sobre a infinitude de Deus, como Deus é infinito, né? E a Bíblia tem várias formas de mostrar isso para a gente. Algumas literais, a gente vai pegar alguns textos, e algumas não tão literais. Por exemplo, né? Quando a gente lê que Deus dá as coordenadas, primeiro para fazer o tabernáculo, lembra? Antes de construir o primeiro templo, antes de Salomão construir o primeiro templo, já na época de Moisés, havia, né, Deus tinha determinado para que o tabernáculo fosse construído junto com a Arca da Aliança, né? E aquilo ia simbolizar o lugar, né? Ia ter o Santo dos Santos, o lugar onde Deus estaria presencialmente, né? Deus ia estar, vamos dizer, fisicamente aqui na terra, né? O Espírito dele ia estar no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E uma coisa muito interessante é que Deus determinou que o tabernáculo sempre tivesse montado no eixo leste-oeste e não no norte-sul. Por que isso, pessoal? Tem um sentido muito profundo, né? Tem vários, mas um dos, né, é que, olha só, eu peguei aqui
mexerica ou uma tangerina, né, dependendo do lugar do país, para ilustrar isso, tá? Porque no norte, pessoal, e no sul você tem os polos, né? Você tem aqui, ó, o polo sul e o polo norte. Então, tem um fim, né? Se você vai aqui, você chega no eixo, né? Agora, aqui lateralmente, pessoal, no eixo leste-oeste, você pode ficar dando volta e é infinito, né? É infinito. Ele roda, 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 roda e nunca acaba. Então isso simboliza uma coisa muito profunda a respeito de Deus, pessoal. Claro que também tinha um sentido, né? A entrada do templo e do tabernáculo também, porque o templo lá em Jerusalém, ele seguia o mesmo esquema, vamos dizer, do tabernáculo. É que o tabernáculo era móvel, né? Era mais simples, vamos dizer assim. Depois o templo era obviamente fixo, né? O templo e depois o segundo templo, né? Os dois foram destruídos, o primeiro com a invasão da Babilônia e depois o segundo, 70 depois de Cristo, pelos romanos, que foi profetizado por Jesus ainda em vida, né? E ainda irá, né, haverá o terceiro templo, né? Que, enfim, estou dando um curso rápido aí, bíblico de escatologia também, né? O terceiro templo que vai ser construído, né, pelo anticristo também, enfim, né? Agora, a entrada era sempre o quê? Para o oeste, desculpa, para o leste, e o Santo dos Santos ficava no oeste. Para quê? Para quando o sol surgisse, ele iluminasse, né, o Santo dos Santos, quer dizer, ele era fechado, mas assim, essa direção à entrada, e não o contrário. Inclusive o quê? Para né, evitar qualquer tipo de comparação com a adoração ao sol, né? Uma das vamos dizer, corrupções, né, do paganismo era a adoração ao sol, né? Então as pessoas o que se prostravam em direção ao sol, mas é ao contrário, né? Você tem que adorar de costas para o sol, né? E tem todo esse sentido. Mas enfim, voltando aqui, né, a questão da infinitude de Deus. Então, no lugar extremo, né, no extremo oeste do templo, ficava o Santo dos Santos, né, onde tinha, né, o sacrifício também. E uma vez por ano o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos para fazer expiação pelo povo. E isso também, pessoal, né, o sangue do Cordeiro derramado tipifica o quê? O sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, né, por analogia, o sacrifício de Jesus é infinito. Ele aconteceu e a Bíblia diz que ele é o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Não precisa mais haver sacrifício, não precisa mais derramar um sangue de um animal para cobrir os pecados do povo, né? Jesus, ele encerrou ali na cruz, né? Inclusive, esse sacrifício é interessante que mesmo os judeus que não acreditavam, acabou o sacrifício, né, sacerdotal. Você passou a ter só o judaísmo, vamos dizer assim, de sinagoga, né? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, pessoal. Ele é eterno, ele é infinito, né? Então, você fala, poxa, mas eu nasci, sei lá, quanto tempo faz, né? Na década de 60, na década de 70, de 80, de, sei lá, né? No ano 2000. Como que agora, né, o sacrifício de Jesus, ele consegue expiar o meu pecado hoje em 2025? Porque ele é eterno, pessoal, né? De novo, ele se propaga, ele se estende para quem morreu antes de Jesus e esperava Jesus, né? E para quem nasceu e morreu depois de Jesus, durante esses 2000 anos, né? Todas as pessoas que creram, né, e confessaram Jesus e se arrependeram e pediram perdão, o sangue dele lavou e purificou todas as pessoas, como continua hoje, pessoal, né? Então, espero que não, né? Mas enfim, todos nós erramos, mas se hoje mesmo ou amanhã você errar e você se arrepender e você clamar o sangue de Jesus sobre você, você vai ser perdoado porque, né, o sacrifício dele é perfeito, ele é infinito, né? Bem como a bondade de Deus é infinita, né? Tudo isso é infinito e faz parte dessa natureza de Deus que é eterna, né? A gente não consegue esgotar, né?
Você não esgota o amor de Deus, você não esgota o perdão de Deus. Né? Claro que isso não é desculpa para a gente ficar pecando, né? Não é graça, né? Não é libertinagem, né? Mas, pessoal, isso que a gente precisa entender, a gente não consegue... Às vezes a gente tem uma ideia errada de Deus. Deus, como se Deus tivesse limitação. Limitação em curar a gente, limitação em abençoar a gente, né? Deus não tem limite em nada, pessoal. A bondade de Deus, sabe, Deus, se Ele vai distribuir aqui, um pouco ali, né? Se Ele vai dar para alguém, vai faltar para mim. Não, pessoal. Lembra aqueles... Mais de uma vez Jesus multiplicou alimento, pão e peixe, né? Mais de uma vez. Sempre multiplicando até sobrar muito a mais do que as pessoas conseguiam consumir, né? 12 cestos uma vez, a outra, se não me engano, 7 cestos. Enfim, depois de ter alimentado multidões. Então, assim, a gente não pode limitar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente... talvez a limitação aí entre uma outra coisa. Eu não mereço, eu não sou merecedor, enfim, aí é um outro tema, né? Que realmente não somos merecedores, mas pela graça, pelo amor, é aí que a gente precisa entender, né, e receber o amor de Deus. Faz parte da gente confessar Jesus, né? Entender que realmente nós não merecemos, mas não é por merecimento, é por graça, é por amor, né, pessoal? Então, também, né, aí, o que da nossa parte deve ser infinito, né? A nossa gratidão. Né? A gente deve... sempre em tudo dar graça, né, como a Bíblia diz. A gente deve sempre louvar a Deus, né? Sempre ter esse coração grato todo dia, né? De uma forma infinita. E isso, pessoal, aqui na nossa vida, aqui na Terra, é um treinamento para a vida eterna, porque quando a gente estiver no céu, né, na eternidade, a gente vai glorificar eternamente a Deus. A gente vai estar sempre em comunhão ali numa sinfonia, né? Louvando, cantando, sabe, em harmonia mesmo, né? Em uníssono ali, louvando a Deus. Então, a gente precisa já começar, né, a entender esses processos aqui em Terra, né? Olha só, tem alguns, né, exemplos, né? A natureza de Deus, ela é evidente em sua existência eterna. Ela não tem princípio nem fim, transcende o próprio tempo. No Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem e antes que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse versículo destaca a existência de Deus além de limite temporal, né? E claro, além da nossa concepção, né? E afirma a natureza divina, a onipotência, o poder infinito de Deus é o tema central da Bíblia, né? Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz assim: Senhor Deus, tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Então, nessa passagem, reforça que Deus não tem limite naquilo que Ele pode fazer, na capacidade, né? A vontade dEle não tem nenhuma restrição, nada restringe a Deus, né? A não ser a própria palavra dEle, né? Aquilo que Ele declara. A onisciência de Deus, né? O conhecimento de Deus é infinito, né? Isso é parte da natureza, ele é o próprio conhecimento, né? Em Salmos 147, versículo 5, diz assim: grande é o nosso Senhor e poderoso em força, e o seu entendimento não tem limites, ou em outras traduções, não tem fim, né? Então, a onisciência de Deus significa também que Ele tem conhecimento completo, total, de todas as coisas, passadas, presentes, futuras, né? Inclusive aquilo que nós pensamos, né? Deus sabe de todas as coisas. A presença dEle, a onipresença dEle, né, é infinita. Como, por exemplo, no Salmo 139, versículo de 7 a 10, diz assim: para onde eu irei para escapar do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama no inferno, lá estás também. Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nos confins do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, ou me sustentará, né? Então, isso ilustra que Deus, pessoal, Ele é onipresente, Ele está em todo tempo, simultaneamente, em todo lugar. Amém? E bom,
sabedoria de Deus, né? Sabedoria de Deus é infinita, né? Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, né? Para a mente humana. Então, aqui a gente vê que, o pessoal fala, ciência, né? A ciência e religião. Se Deus não tivesse dado a capacidade lógica, não tivesse criado o nosso cérebro capaz de entender, né, a natureza e ver os padrões que Deus mesmo estabeleceu na natureza, o homem não conseguiria fazer ciência. Então, a gente só consegue fazer ciência, que é o quê? Investigar a natureza, suas propriedades, suas qualidades, né, pela capacidade que Deus nos deu e pelos padrões que Ele mesmo imbuiu, deixou dentro da ciência, né, da natureza, né, padrões matemáticos, né, que a gente possa, o homem, o ser humano, pode analisar, né, e com a capacidade que Deus deu de inteligência, conhecer mais a Deus. A gente entende que exatamente, então no fundo a ciência é mais uma etapa do conhecimento de Deus. E muitos cientistas, ao realizar a ciência, acabam crendo em Deus, porque eles falam, não, isso aqui nunca é impossível ser fruto do acaso, né? Isso aqui é clara a presença de Deus, né? Como a gente lê em Romanos 1, né? Que o homem é indesculpável porque a natureza dá testemunho de Deus. Então, quanto mais você investiga a natureza, mais você chega, né, no entendimento de que Deus é o Criador de todas as coisas. E o amor de Deus, vamos falar, o amor infinito de Deus é o tema central do Evangelho, né? Efésios capítulo 3, versículos 18 a 19, diz assim, né, a gente compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, né? E aqui você tem todos os eixos espaciais, né, das nossas dimensões aqui. Altura, comprimento, né, largura, profundidade. E a gente conhece o amor dele que excede a todo entendimento. O amor de Deus é tão grande que excede inclusive a nossa capacidade de raciocínio, né? Continua o versículo falando para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, né? Então, Deus, pessoal, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece, mais Ele inunda a gente de amor, né? E não é só aquele pensamento acadêmico, conhecimento acadêmico, racional humano, que não traz amor, não traz vida, não traz, muitas vezes ao contrário, traz destruição, traz pessimismo, niilismo, morte. O amor de Deus traz o quê? Traz plenitude e de amor, pessoal, né? A gente começa a se deparar com esse Deus infinito, né? E quanto mais conhece, mais a gente quer conhecer a Deus. Amém? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje é sobre exatamente, né, agora que o ano termina, né, cada ano se encerra. E esse é o ciclo do tempo. Mas Deus está fora do tempo. Deus interfere no tempo, Ele interfere na nossa vida, Ele interfere na nossa realidade e nos transforma, né? Nos cura nossa alma, nossa mente, né? Nossas emoções, nosso físico, nosso corpo. Amém? Então hoje eu vou te deixar aí uma tarefa, vamos dizer assim, né? Abra o seu coração, né? Deixe esse rio fluir, como Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu tenho para te dar, rios de água viva vão fluir, eles não vão parar, vão ser infinitos, né? Diferente da água que ela tinha que pegar no poço, né? E só servia para aquela quantidade, tinha um limite. O Espírito Santo fluindo dentro de nós é infinito, pessoal, nunca acaba. Ele transborda, ele é superabundante, amém? Então, se abra para ter esse relacionamento infinito com Deus. Amém? Então, de todos esses versículos que eu volto aí, anota, vai anotando, vai lendo, mas vou deixar João 3,16 para vocês lerem, né, e meditarem. E se você assistindo esse vídeo, né, você fala, nossa, talvez, né, a minha visão de Deus era mais limitada, eu nunca tinha entendido. Eu quero te dizer que, por quê? Porque você não conhece a Deus pessoalmente. Você precisa entrar num relacionamento filial com Deus, de pai e filho ou filha. Amém? Como que a gente faz isso? O primeiro passo é esse reconhecimento da nossa necessidade de confessar a Jesus
e recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando a gente faz isso, quando a gente confessa com a nossa boca, a gente está expressando e manifestando a fé que foi gerada no nosso coração e a gente confessa para a salvação. Amém? Quando a gente faz isso, você recebe o Espírito Santo de Deus em você. Você passa a ser um com o Espírito Santo. E o teu espírito que estava morto em delitos e pecados, tudo isso que eu estou te falando está na Bíblia, tá? Você estava separado de Deus, o Espírito Santo te ressuscita. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou no terceiro dia, o teu espírito ressuscita com ele e a partir desse momento você começa a ser um com o Espírito Santo de Deus e essa salvação para a vida eterna, né? Você já recebe a vida eterna, amém? Então, vamos fazer essa oração? Tudo começa com essa declaração de fé. Coloca a mão no seu coração, ora comigo, né? Eu vou orar, repita depois de mim. Senhor Jesus, hoje, Pai, eu decido entregar a minha vida a Ti. Eu reconheço a minha humanidade, a minha falha, o meu pecado e a minha necessidade de Te pedir perdão, Pai. Então, eu me arrependo, Senhor, eu peço a Ti perdão de todos os atos, Pai, de tudo que eu falei, de que eu pensei, de que eu agi, que era contrário à Tua natureza, ao Teu amor, à Tua vontade, boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu peço a Ti perdão, Senhor. E hoje, Senhor, eu clamo, Senhor, o Teu sangue sobre a minha vida, Pai. Eu peço que Tu me lave e me purifique de todo pecado, Pai. Que me lave de toda iniquidade, que lance no mar do esquecimento, para que também nenhuma seta do inimigo de acusação tenha poder na minha vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje toda a cadeia espiritual é quebrada, toda a prisão espiritual é quebrada também, Senhor. Toda aliança, toda a permissão que eu dei para o mal agir na minha vida, hoje é revogado, Pai, porque eu faço uma nova e eterna aliança no Teu nome e no Teu sangue. O nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo Teu amor que eu recebo, Senhor. O Teu amor infinito, Pai. Pela salvação, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje Tu habita em mim. Eu abro minha vida, Pai. Eu peço que Tu seja entronizado na minha vida e que Tu reine e que seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu peço que Tu dê ordem aos Teus anjos para que me guiem em todos os caminhos, Pai. Que Tu dirija os meus passos a partir de hoje para que eu glorifique o Teu nome em tudo que eu fizer, Senhor. Obrigado pelo destino profético que Tu tem para mim. Cumpre em mim o Teu propósito, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela salvação, pela vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica, né, um testamento, dois, o Velho e o Novo Testamento. Então, basicamente, esse é o documento sobrenatural que Deus nos deu para que a gente conheça Ele, né, para que a gente, lendo, a gente, né, tenha a nossa mente renovada, né, a gente entre nesse relacionamento pessoal com Deus. Então, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura. Agora o Espírito Santo de Deus habita em você, você passou da morte para a vida, amém? O que você precisa fazer então? Compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter essa comunhão diária com Deus, de oração, de leitura, e busque uma igreja também para você estar inserido no corpo de Cristo, né? Com certeza você vai ter questões, dúvidas, né? Então vão ter irmãos mais velhos que já estão no caminho, né, há mais tempo. Lembra, o caminho é Jesus, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essas pessoas vão te ajudar, né, a crescer exatamente, a caminhar no caminho da vida, amém, em Jesus. Igrejas bíblicas, tá, pessoal? Né? Ore, peça para que Deus te conduza, cuidado com, né, as falsas igrejas, as seitas, enfim. Mas ore e peça e Jesus com certeza vai te conduzir, amém? Glória a Deus pela sua vida, a gente encerra o nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Os links estão aqui embaixo. Então, entra lá no site, conheça, peça o seu, tá bom? Já garanta para dar tempo de chegar para o Natal. E nós nos vemos segunda-feira, tá bom, pessoal? Deus abençoe, um excelente final de semana para vocês. Até segunda. Tchau.